Funil de alimentação. Uma parte da máquina que muitas vezes parece ser bastante simples e que tem pouca influência sobre a qualidade do seu produto. Mas existem alguns detalhes muito importantes que podem fazer toda a diferença. Para saber quais são, fica comigo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito do funil de alimentação, que pode servir aí tanto para máquinas injetoras, extrusoras e qualquer máquina que trabalhe com grânulos e que seja alimentada por um funil de alimentação. Tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo e a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, te lembro que esse é um assunto trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos, pelos compostos de purga AsaClean, que vão te ajudar sempre que você precisar melhorar seu setup de máquina, limpeza de rosca e cilindro, troca de cor, troca de material, para evitar contaminações, pintas pretas, qualquer tipo de impureza no seu material. Então, olha só, quer melhorar qualquer um desses processos? Entre em contato com o pessoal da Eudrix, solicita sua amostra, sua visita técnica, e eles vão te ajudar a encontrar a melhor solução. Conhece um pouquinho mais de como os compostos de purga AsaClean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AsaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AsaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Vamos entrar no nosso conteúdo agora, falando a respeito do funil de alimentação. Uma parte da máquina que muita gente dá pouca atenção, tá? Mas que tem alguns detalhes muito importantes que a gente precisa cuidar. Então, ó, tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora aí para você, vamos falar a respeito do funil de alimentação. Tá? Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pelos compostos de purga AsaClean. Os contatos estão aqui, estão na descrição do vídeo também para você solicitar a sua amostra e sua visita técnica. Bom, o que é o funil de uma máquina, né? O funil é, como o próprio nome diz, né? Essa pecinha aqui, ó, ele é um funil realmente, né? Que visa armazenar os pellets, né? Os grânulos de material plástico que vão ser moldados por injeção, extrusão, sopro, enfim. Praticamente todos os processos de moldagem que trabalham com fusão de material e que tem aí uma rosca dosadora, um cilindro de plastificação, tá? Então, os pellets em geral, né, o mais comum é que sejam pellets, mas pode ser também material em pó, material em flakes ou algum outro tipo de formato, tá? O mais comum, vão ser armazenados, né, vão ser acondicionados nesses funis. E a ideia desse funil é que ele direcione, assim como um funil que a gente usa para encher uma garrafa, né, para encher um recipiente com líquidos, esse funil ele vai direcionar os grânulos do material para uma abertura no canhão da máquina, né, no cilindro da máquina, e essa abertura permite acesso à rosca da máquina que está girando lá dentro, que vai receber esses grânulos para fazer todo o processo de fusão, transporte, homogeneização, como a gente já conversou em muitos outros vídeos aqui. Tá? Então a principal função do funil
é essa. É armazenar uma quantidade de material que permita que a máquina seja alimentada ao longo do processo produtivo, direcionando esse material com um fluxo constante, uniforme, né, à medida que ele vai sendo consumido, tá certo? Agora, o que acontece é o seguinte, esses funis, eles normalmente já vêm com a máquina, né? O fabricante da máquina, ele já dimensiona o funil da máquina para uma quantidade típica que essa máquina pode consumir, usa materiais adequados, usa uma geometria adequada desse funil. A gente vai falar algumas coisas a respeito de geometria, né? Do encaixe aqui do funil, da angulação desse funil, material de construção, né? Que já meio que atendem, são testados, são feitos cálculos apropriados para dimensionar esse tipo de elemento da máquina, tá? Mas é muito comum, por vários motivos, principalmente em máquinas mais antigas, a gente não ter o funil original da máquina. O funil é uma peça que você pode remover facilmente, tá? Para substituir por outro funil que seja mais adequado à quantidade de material que você usa, por exemplo, ou para a instalação de um equipamento de alimentação, para uma instalação de um equipamento de secagem, ou até mesmo para substituir por algum eventual dano que o funil tenha sofrido, tá? Então, é uma peça intercambiável. Então, eu acho interessante a gente olhar alguns cuidados que precisam ser tomados, seja por o fato de você ter que trocar esse funil por um outro, né? Seja pelo fato de você colocar um outro tipo de funil que vai ser o alimentador, o misturador, o dosador, o secador do material, tá? Alguns cuidados que você precisa ter para garantir que essa peça aparentemente tão simples e que tem só a função de armazenar e alimentar o material ali, não cause alguns problemas para você, tá? Eu não vou tratar aqui principalmente da capacidade desse funil. Se você quiser ter interesse, né, em conhecer um pouco mais de dimensionamento em função do tamanho do funil e do consumo de material, deixa um comentário aqui embaixo para a gente explorar isso em outro vídeo. Agora eu vou trazer algumas dicas que podem passar um pouco desapercebidas, mas que fazem toda a diferença para evitar principalmente alguns problemas comuns no processo de injeção, tá? Ou de extrusão. Bom, primeira coisa, funil serve para alimentar a máquina, como a gente falou, tá? E existem algumas formas de se fazer isso daqui. Eu vou mostrar duas formas que podem acontecer, vou mencionar algumas outras aqui, mas só para você entender como é que isso pode afetar o seu processo, tá? Então, o mais tradicional, mais comum que vai acontecer é você utilizar o funil para alimentar o material na rosca da máquina aqui, né, representado aqui nesse diagrama, por gravidade. Ou seja, a gente vai colocar os grãozinhos do material aqui, ou pó do material aqui, e a gravidade vai fazer o seu trabalho. Ela vai empurrar o material, entre aspas, para a rosca da máquina. Tá? Então o próprio peso do material vai fazendo com que ele escoe aqui para baixo e vai sendo alimentado na máquina extrusora, na máquina injetora, e aí a gente entra no processo de fusão, transporte que a própria rosca vai realizar. Certo? Então essa é a primeira forma de fazer a alimentação e talvez uma das mais comuns. Né? Chances são de que se você entrar em qualquer fábrica de moldagem de plásticos agora, a maioria das máquinas vão trabalhar dessa forma aqui. Se alimenta o material e por gravidade ele vai sendo direcionado para a rosca de plastificação. Tá? Mas o que acontece é que existem alguns materiais que não têm um fluxo tão fácil, fluxos de sólidos, os grânulos do material, não têm um fluxo tão facilitado para poder escoar adequadamente e acessar a rosca de plastificação. Tá? Isso pode acontecer em função de várias situações, a gente vai tratar de alguma delas aqui, tá? Mas principalmente quando o material tende a formar alguns tipos de aglomerados, né? A famosa gruta que a gente fala, que é quando os pellets ou pó, principalmente isso é muito comum em pó, ao invés de descerem por gravidade e alimentarem a rosca, eles formam um bolsão de ar aqui, como se fosse uma gruta, né? Uma caverna, que impede o material de continuar descendo. Então a gente fica com um espaço vazio aqui, segurando toda uma quantidade de pellets ou pó na parte de cima do funil de alimentação. Para esse tipo de material que tem a tendência de aglomerar, existem alguns dispositivos que podem ser acoplados nos funis de alimentação, né? Eles vão ficar presos na tampa do funil, vão ter um motor elétrico aqui em cima, né? E esse equipamento é como se fosse uma batedeira.
ele vai ficar girando dentro do funil para evitar exatamente a formação dessas grutas, evitar a formação dessas cavernas que impedem a alimentação do material. Então essa é uma coisa que pode acontecer. E aí existem vários sistemas. Tem o sistema que pode só ficar girando, tem o sistema que fica girando e fazendo um movimento de sobe e desce. Existem diferentes configurações das pás desse sistema. Então aí vai depender muito do tipo de material, vai depender muito da característica, do comportamento do material para você escolher o melhor sistema. Tá? Inclusive vai depender muito da disponibilidade interna aqui, né, do volume interno do funil que você vai instalar. Mas existe essa possibilidade. Existem também alguns outros tipos de sistema que trabalham como se fossem com pistões que fazem uma alimentação forçada do material, gerando uma pressão de cima para baixo aqui no material, principalmente para materiais que têm uma densidade aparente muito baixa e que, portanto, se a gente fosse utilizar apenas a gravidade para alimentação, talvez não fosse suficiente para gerar uma força de cima para baixo aqui para alimentar o material. E aí dificulta que a rosca colete esse material para fazer o transporte. Tá? Então, existem alguns sistemas que fazem esse tipo de pressionamento do material aqui com um pistão. Já não é tão comum, mas existe. Tá? Então, existem algumas formas aqui e é muito importante você se atentar. Né? O meu material, ele flui adequadamente, ele alimenta direitinho a rosca. Muitas vezes a gente vê a rosca está patinando, né? Eu tenho consistência de material na saída da uma extrusora, por exemplo, né? Ele sai pulsando. A gente se preocupa muito com design de rosca, se preocupa muito com temperaturas, e muitas vezes esse é sim o problema, como eu já tratei em outros vídeos, mas pode ser que o material simplesmente não esteja fluindo adequadamente pelo funil da máquina. Tá? Então vale a pena dar uma olhada nisso daí. Bom, uma das causas para o material não fluir pelo funil da máquina, né, pode estar relacionada com as características físicas do material, ou seja, baixa densidade aparente, um material que não tem a tendência de aglomerar, né, um material que em pó principalmente, que tem a tendência de formar grumos e formar aquelas grutas, tá? Mas pode ter uma situação em que, além de uma característica do material, uma característica geométrica do funil também pode prejudicar o fluxo, o escoamento desse material. E tem a ver com o ângulo de repouso de grânulos. Tá? Todo material particulado, todo material na forma de grânulos, isso não vale só para plásticos, vale para qualquer coisa. Tá? Ele tem uma característica de que quando a gente acomoda esse material a granel sobre uma superfície plana, ele vai montar um montinho, né? Vai formar um montinho ali, como se fosse um castelinho de areia. Tá? E o formato desse castelinho vai depender muito do atrito entre as partículas desse material, entre outros que a gente já vai discutir daqui a pouco. Tá? Isso vai fazer com que alguns materiais tenham um castelinho, possam formar um castelinho bem alto, bem inclinado, e outros tendem a formar um castelinho mais achatado, em função da facilidade de escoamento do material. Essa característica recebe o nome de ângulo de repouso, está descrito aqui nessa imagem. Tá? Então você percebe aqui um ângulo de repouso. Então um material que flui bastante, que escoa bastante, ele tende a ter um ângulo bem pequenininho de repouso, né? Ele tende a formar castelinhos mais chatos. Um material que flui pouco, escoa pouco, ele tem uma tendência de formar castelinhos mais altos, mais íngremes. Tá? E aí o que acontece? Em função desse ângulo de repouso, a angulação do funil da máquina tem que ser ajustada para garantir que essa angulação não seja menor do que o ângulo de repouso do material. Porque se a gente tiver um funil mais achatado, o material pode simplesmente, com o seu ângulo de repouso, ficar parado aqui nessa superfície do material e não escoar, não ser direcionado para a rosca da máquina. Tá? Então, é importante conhecer esse tipo de comportamento do material na hora de selecionar o tipo de funil que você vai usar, especialmente do ponto de vista de angulação, uma característica geométrica do funil da máquina que, olha, praticamente ninguém se preocupa. De novo, quando a gente está falando de funis originais, fabricante da máquina, raramente você vai ter problema com isso. Normalmente se escolhe um ângulo de funil, né, o fabricante da máquina, que atende a grande maioria dos materiais e que vai evitar problemas de escoamento aí, com praticamente qualquer material. Mas para alguns materiais muito particulares, que têm alguma dificuldade maior de fluxo, muitas vezes o fabricante até tem já
esses dados e é comum o fabricante da máquina, que material você vai trabalhar? Porque aí ele já consegue direcionar para alguma coisa mais específica, tá? Bom, então o ângulo de repouso é importante, principalmente no caso de substituição do funil original, porque aí já não tem mais o fabricante com expertise, com experiência, com todos os dados para fazer esse funil, né? E muitas vezes você faz o funil dentro de casa, ou usa um funil genérico, ou usa um funil que, enfim, não foi pensado para aquele material que você vai trabalhar e pode ter um problema de alimentação em função do ângulo de repouso desse material, tá? Como a gente falou, ele pode levar a dificuldades de alimentação, né? Então você vai ver o operador batendo no funil da máquina para o material escoar ali, né? Existem até alguns dispositivos que são acoplados no funil para fazer a vibração e fazer com que o material vá escoando, mas tudo isso visa corrigir um problema de ângulo de repouso, né? O ângulo do funil que está em desacordo com o ângulo de repouso do material que está sendo alimentado lá, tá? Então, conhecer essa característica é fundamental na determinação do ângulo do funil. O funil ele tem uma angulação e a gente precisa conhecer isso daí, tá? Se o ângulo for muito raso, né, o funil tiver um ângulo muito raso, muito pouco inclinado, a gente vai ter risco de estagnar o material ali, né, principalmente materiais que têm um ângulo mais alto, né, que fluem pouco, tá? E aí a gente corre o risco de ter o material estagnado e dificuldade de alimentação. Por outro lado, se a gente tiver um funil, vamos resolver o problema, vamos pegar um funil bem vertical assim, a gente acaba perdendo o volume útil do funil e aí problema de acoplamento e tal. Então, a gente precisa achar uma situação ideal aí, tá? Bom, esse ângulo, então, vai depender das características do material. Eu não vou me estender aqui em cálculos, etc., mas só para você saber que é uma coisa importante e é algo que, se você tiver problemas de alimentação, pode estar relacionado com isso, tá? Então, tamanho de grão diferente pode fazer com que o ângulo de escoamento do material mude, tá? Então, às vezes, eu não tenho problema com esse material, mudou a granulometria, né? Saiu de um grãozinho maior para um grãozinho menor, ou saiu de um grãozinho para um pó, você pode passar a ter problema com esse material. O atrito entre os grãos, então, o próprio atrito entre um grãozinho e outro pode mudar esse ângulo de repouso, tá? Principalmente se a gente tem materiais que têm uma superfície mais pegajosa, né? Então, elastômeros, por exemplo, tendem a ter um pouco mais de atrito entre os grãozinhos. Isso pode fazer com que eles tenham ângulos de repouso maiores, tá? Então, é outra coisa que pode acontecer. E a densidade aparente. Materiais com densidade aparente mais baixa também tendem a ter um ângulo de repouso mais elevado, tá? Então, um aspecto bem curioso, eu queria saber aqui, você já tinha ouvido falar dessa característica e quanto ela era importante para o funil da máquina de moldagem? Tá? Deixa um comentário aqui embaixo, que acho que vai ser bem interessante. Aí tem um outro detalhe muito importante, que é o desencontro na montagem, tá? Então imagina o seguinte, o funil, como eu falei, é uma peça intercambiável. A gente pode tirar o funil, colocar outro, normalmente até para a própria questão de limpeza, o funil tem um trilho ali que você consegue movimentar para frente, para trás, para descarregar o funil. Então ele tem um encaixe ali, né, um casamento entre a base do funil e a garganta ali da máquina, né, o bocal da máquina, tá? Esse encaixe ele precisa ser muito bem feito, porque caso contrário a gente pode ter alguns problemas, né? Então o tamanho da garganta do funil ali, da base do funil, tem que coincidir, casar direitinho com a janela, a abertura que tem no cilindro para dar acesso à rosca de plastificação, tá? Se a gente tiver algum ressalto, então imagina o seguinte, uma base do funil maior do que a janela do cilindro. Então a gente vai ter um degrau ali entre o funil e o cilindro da máquina, a abertura do cilindro da máquina, aonde os grãozinhos ou o pó vai poder ficar aprisionado, tá? Esses materiais aprisionados aqui podem trazer uma série de problemas, tá? Então, se a gente tiver folga ou uma diferença de geometria, uma diferença de diâmetro entre essas duas metades aí de encaixe, né, o funil e o cilindro da máquina, a gente pode ter esse problema aqui. Então, o que pode acontecer? Contaminação, né? Vou trocar de material, puxo o funil, desabasteço tudo, tiro todo o material no funil e vou entrar com outro material ali. Só que ficou um resquício de material ali naquele ressaltinho. Aqui eu esqueci de limpar, desabasteci o material e tal. A hora que eu entrar com o próximo material, aqueles grãozinhos podem começar a cair
e aí vai ter uma contaminação com um material diferente, um material estranho. Ou restos de master batch que ficaram ali, uma contaminação de cor. Tá? Então é um outro problema interessante aí que pode ser causado por esse desencontro. Dificuldade de limpeza, porque aí você vai ter mais trabalho, né? Toda vez que você for trocar de material, toda vez que você for fazer uma troca de cor, por exemplo, você tem que olhar ali dentro e fazer. Isso é uma boa prática, mas você vai ter o trabalho de limpar e muitas vezes tem que desmontar o equipamento para poder facilitar a limpeza, uma vez que o material está parado ali. Tá? Isso vai gerar perda de tempo, né? Porque cada setup que você vai ter que fazer agora tem uma etapa adicional, que é desmontar o funil, ir lá, limpar, tirar, observar se não tem nenhum material preso, e isso pode levar mais tempo de setup, e a gente sabe que tempo de setup é importante para o custo do seu processo, tá? Muito bem. Então, desencontro da base do funil com o cilindro da máquina, muito importante, você tem que tomar cuidado com isso. E aí tem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte. Na base do funil, normalmente a gente tem um canal de refrigeração, que visa refrigerar a garganta, que a gente chama ali, do funil, que é exatamente a passagem do funil para o cilindro de plastificação, tá? Essa refrigeração ela está lá para evitar que o calor da máquina que está sendo gerado ali, né, pelas resistências elétricas, a gente vê aqui as resistências elétricas, né, para a fusão do material, para evitar que esse calor, por condução ou até por convecção, ele passe, entre aspas, para dentro do funil da máquina, fazendo com que o material amoleça, comece a amolecer ainda dentro do funil, o que vai favorecer a formação de gruta, o que vai favorecer o aglomerado de material e dificultar o escoamento desses grânulos para a rosca de plastificação. Então, a refrigeração está lá por causa disso. Tá? Ela é necessária para alguns materiais, então, principalmente materiais que fundem com baixo ponto de fusão ou que amolecem superficialmente com uma temperatura mais baixa, vão requerer essa refrigeração. Tá? Então, vai evitar que esse material sofra esse amolecimento, que os grãozinhos se unam uns aos outros e formem aquela gruta ali, que aí muitas vezes você não consegue mais trabalhar, tá? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual. Agora, é sempre bom observar as recomendações do fabricante do material, porque existem alguns materiais em que, ok, a refrigeração é importante, pode estar presente, mas ela não precisa estar tão gelada, com uma temperatura tão baixa, tá? Então, enquanto para alguns materiais a gente pode ter uma refrigeração aqui com água industrial ou água até gelada com 10 graus ali para realmente garantir uma boa refrigeração daquela região e evitar qualquer tipo de problema, para outros materiais é recomendado uma temperatura aqui na ordem de 80, 90 graus, exatamente para evitar problemas. Primeiro, de alimentação do material na rosca já, para que a condução de calor das resistências e do própria rosca da máquina não precisa ser muito intensa, tá? E um outro problema que pode acontecer, principalmente com materiais de engenharia, é essa refrigeração que está aqui ser tão intensa que ela acaba interferindo no funcionamento da segunda resistência aqui, ó, não da primeira, mas da segunda resistência, que já está um pouquinho mais longe da refrigeração, então ela não recebe uma refrigeração tão eficiente, mas dependendo de como é feito o controle de temperatura dessa segunda resistência, pelo fato da temperatura aqui estar mais baixa, vai manter essa resistência ligada mais tempo, gerando um superaquecimento nessa região e, portanto, formando pintas pretas. Tá? Então, essa refrigeração aqui, para alguns materiais, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente precisa ter uma temperatura bem baixa aqui atrás, é importante que essa segunda resistência aqui, ela seja controlada pelo termopar seguinte e não por esse termopar aqui que está próximo da refrigeração, porque senão ele vai manter essa resistência ligada o tempo todo, só que essa resistência já não tem mais a influência da refrigeração e aí a gente tem o risco de superaquecimento. Tá? Então é sempre importante observar as recomendações do fabricante para trabalhar na temperatura correta e ter o controle dessa resistência pelo termopar adequado. Tá? Então, alguns polímeros não vão precisar dessa refrigeração, porque pode aparecer pintas pretas e pode prejudicar a alimentação do material. Certo? Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que insights que ele trouxe, que problemas ele ajudou a resolver, que você acabou de assistir agora e correu lá para a máquina e falou, putz, olha, é isso aqui que estava me causando dor de cabeça.
Deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem para eu saber como esse vídeo te ajudou. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.